como transformar o vibe coding num viable coding ou numa coisa mais profissional, mas que aí esse tipo de plataforma como o Cursor, você consegue instrumentar ele com um tanto de coisa para fazer com que o seu vibe coding seja mais assertivo e mais corporativo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai analisar e discutir algumas tendências do relatório do Gartner de 2026. Mais do que só uma lista, o relatório ele tem apontado para uma transformação fundamental na forma como a gente constrói e como a gente protege os nossos softwares. E uma das previsões que a gente entendeu que eram mais impactantes é que, até 2030, as plataformas de desenvolvimento nativas de IA resultarão em 80% das organizações, que é um número bem alto. Além disso, grandes equipes de engenharia de software, elas vão se transformar em equipes menores e mais ágeis, que vão ser ampliadas por tecnologias de IA. E hoje é um desses episódios que a gente faz um crossover dos nossos podcasts. Então, aqui junto comigo, a gente tem os nossos convidados, que é o time do Entre Chaves, Fernandinha e Igor. Tudo bem, pessoal? E aí, Samuel, pois é. E aí, galera? Tô animado aí pra gente falar sobre o Gartner, sobre as previsões e tudo mais de tendências, que ele chama de tendências para 2026, mas que no final das contas é de 2026 até 2030, né? Mas bora lá. Opa, boa tarde, tudo bem? E são tendências que já vêm há alguns anos, inclusive, sendo tendências, né? Então, pra gente começar aqui, eu quero jogar uma pergunta meio polêmica, que é, a gente vive uma bolha de IA, essa bolha vai estourar? Como é que é esse negócio pra vocês? Olha, eu acho que talvez eu e o Igor temos algumas opiniões divergentes sobre isso, mas eu acho sim que a gente vive uma bolha. E eu acho que especialmente porque hoje a gente vive meio que um paradoxo da IA generativa. Que basicamente existe uma promessa gigantesca da IA gerar um valor muito grande, movimentar um valor muito grande no mercado para as empresas, mas os projetos até agora não chegam à produção, então elas não, de fato, não concretizam esse valor. Por que os projetos não chegam à produção? E aí tem 1 milhão de problemas, né? Assim, 1 milhão de problemas. Principalmente eu acho que a gente, às vezes, ignora um pouco as capacidades que a IA, as complexidades que a IA adiciona quando a gente fala de produtos, de funcionalidade de IA, né? Dentro dos nossos produtos digitais. E aí, a gente pode falar um pouco mais com detalhe sobre isso, mas o fato que estamos numa bolha, né, respondendo a sua pergunta, é justamente porque espera-se, a expectativa é muito alta, né, então o investimento também está sendo muito alto, só que o retorno até agora não está sendo tão alto, né, então eu acho que é uma bolha que pode estourar a qualquer momento nesse sentido, assim, né, de as empresas cada vez mais estão querendo ter o seu retorno sobre o investimento que elas, né, estão fazendo. Só que muitas vezes, e aí respondendo a sua pergunta, por que os projetos não chegam em produção? Normalmente é porque as empresas elas tentam chegar no final antes de estarem prontas para o meio. Que é um pouco até o que o Gartner fala, assim. Na primeira, né, das tendências que ele fala, é relacionada à parte de fundação mesmo, a estar prontos para IA, né? Ter uma fundação AI Ready. E até aqui na DTI a gente fala muito sobre isso também, né? Sobre fundação AI Ready e o tanto que é importante esse readiness, né? Estarmos prontos fundacionalmente, seja nas dimensões de aplicação, de dados, de infraestrutura, para termos funcionalidades de inteligência artificial nos nossos produtos. Eu acho que, assim, dizer que é uma bolha que vai estourar e sumir, eu acredito que não. Acho que é algo que realmente não aconteceria. Hoje nós estamos sim num hype, porque todo mundo fala de IA, todo lugar tem IA, todas as aplicações têm uso de IA. Dificilmente eu participo de uma reunião que a gente não fala de IA. Não fala, né? Exatamente. Exatamente. Mas existem promessas bastante exageradas, né, nesse contexto, mas a gente já tem alguns resultados um pouco mais sólidos. Hoje a gente já consegue ter aumento de produtividade com o uso de IA. Nós temos hoje algumas aplicações já de maneira mais concreta, respondendo ali, trazendo um valor pro negócio. Também concordo com que hoje ainda, querendo ou não, a maioria dessas aplicações não vão para produção, falham na fase piloto. Então, assim, eu diria que estourar e sumir, acho que não. Mas a gente conseguiria, sim, trazer ali uns benefícios. E acho que separar o modismo ali, do que realmente gera valor pro negócio. Eu concordo com você, que sumir... 100% eu concordo que isso não vai acontecer, principalmente porque pensando que hype é aquele negócio, tipo assim, que a gente coloca também uma expectativa muito grande e ela não se concretiza
nem um pouco, né? Eu concordo com você que na parte de aceleração, e a gente fala muito sobre isso no Entre Chaves, assim, já se concretizou, né? Já é realidade. Hoje em dia, quase que a gente não tem, assim, os times têm utilizado muito como acelerador e isso é um ganho que já é tangível de alguma forma, Com certeza. né? Então eu acho que isso realmente a gente não vai ter uma volta nisso não. Inclusive eu acho que aí até entrando no próximo ponto, que é essa questão dos tamanhos dos times e do papel do desenvolvedor agora com as ferramentas de IA, o que a previsão lá que eles falam de que os times vão ficar menores, justamente porque a IA ela vai estar ali ajudando o time a aumentar a produtividade, então você consegue trabalhar com times menores. A gente fala muito sobre isso aqui internamente, os nossos clientes têm cobrado a gente também muito sobre isso, mas eu queria entender como que vocês enxergam um pouco disso na prática, principalmente porque a gente tem falado muito do papel do desenvolvedor júnior nesse time, né? Como que vai se dar a formação dessas pessoas, se a gente vai ter o papel do júnior, se não vai, e aí, assim, o que vocês têm visto aí? Eu acho que essa pergunta do Júnior é até mais polêmica que a primeira. Bom, o que eu acho é que realmente os times, eles estão se tornando menores, acaba que o conhecimento, a capacidade do time ele está sendo descentralizado nesses poucos membros que acabam entregando mais usando os aceleradores de IA. Então faz com que esse time ele esteja mais próximo do negócio, ele esteja respondendo ali talvez de um outro viés, lado de business, de geração de valor, do que de fato, tô no meu mundinho fechado aqui, codando e tô entregando só tarefas. E até pegando esse gancho é a questão do júnior também. Então eu acho que assim, hoje o júnior ele não vai entregar um CRUD simples e de maneira repetitiva ao longo das sprints, ao longo de sua jornada. O que vai acontecer é, esse júnior ele vai começar a entrar no mercado, aprendendo um pouco mais sobre arquitetura, sobre design patterns, sobre uso de engenharia de prompt, coisas que na hora que ele for pegar no dia a dia, está auxiliando ele a revisar, a entender como que o seu copiloto, que na verdade seria um agente de IA, está desenvolvendo aquele código repetitivo. Então vai se tornar algo assim, de uma maneira que ele não vai ser substituído, mas ele vai estar gerando valor de outra forma, tanto captando ali conhecimento do negócio e também orquestrando essas ferramentas. E eu digo até que assim, tem um papel importante que é o sênior. O sênior de hoje, ele precisa educar esse júnior, vai precisar mostrar um pouco mais pela questão de o júnior entender o que está por trás da IA. O que foi o fundamento. A Fernandinha puxou ali na resposta dela sobre os fundamentos. Eu acho que isso vai ser o papel do sênior, tá apoiando ali o júnior e ele de fato não será substituído como a gente vem pregando. Eu concordo com o que o Igor falou, que na IDI eu até faço um ignition para pessoas que estão começando, né, júniores, estagiários, e essa pergunta sempre surge assim, né, e agora, como que eu vou aprender, como que, né, eu vou continuar sabendo programar, como é que é isso? E eu concordo 100% com o que o Igor falou, no sentido de que eu acho que as habilidades dos júniores estão mudando, né? Então, enquanto em algum momento ele precisava saber muito a sintaxe do código, como de fato programar e certas coisas, agora eu acho que existem outras habilidades que ele pode treinar, que são habilidades de revisão, de arquitetura, de planejamento, que também são habilidades importantíssimas, que talvez se a gente pensar numa carreira tradicional, ele viria a aprender um pouco mais pra frente na carreira dele, né? Então, é como se a gente estivesse trazendo algumas coisas para serem aprendidas mais cedo mesmo. Mas como que esse cara vai continuar aprendendo a programar? E é difícil porque a gente está vivendo esse momento de transição, então a pessoa ela ainda precisa saber de código, né? Por mais que a gente tenha aí as plataformas nativas de IA, como o próprio Gartner chama, a pessoa ainda precisa saber de código. Então, é mesmo complicado, mas eu acredito muito nisso, né? Que o Igor falou, dessas habilidades que são diferentes, mas que, enfim, o sênior tem muito esse papel de ensinar, de garantir que o júnior tá aprendendo e tudo mais. O que não muda muito no fim das contas, né? Muda o que ele vai ensinar, o que a pessoa vai aprender, mas continua tendo... Isso eu até falo nesse ignition, né? Em relação o aprendizado, ele realmente muda. Não é que você deixou de aprender, ou você mudou o seu mecanismo de aprendizado até. Enfim, o que você tá aprendendo. Mas em relação ao tamanho das equipes, e eu acho que isso é uma das previsões
bem importantes aí do Gartner, né? Que ele fala, acho que como você disse, né? Que 80% das organizações vão rever a composição dos seus times até 2030. Isso faz com que a gente realmente pense que essas plataformas, e é o que a gente estava falando, né? Que esse valor da IA, ele já está concretizado e vai se concretizar cada vez mais. De times que realmente a composição dele vai mudar. Não preciso mais de um time grande que faça, né, software em um só fluxo de valor. Eu posso, às vezes, dividir esse time em vários e cada time pegar um fluxo de valor diferente e isso auxiliado por IA, né, e fazer times híbridos, né, de pessoas e agentes, né, enfim. Eu acho que isso tudo é algo mesmo que a gente precisa ficar de olho. Até trazendo esse gancho da questão da plataforma e o que a gente chama de Dev Experience, né, que acaba que vamos ter mudanças, vamos ter alternativas dentro disso, dentro dos times de plataforma, dentro dos times de DevX, para suportar esses times menores. O que é esse DevX? É basicamente a gente ter ali práticas, tem materiais que você vai olhar como times, tem materiais que você vai olhar como práticas, mas é você conseguir suportar o seu time de desenvolvimento, trazer produtividade, trazer ferramentas e práticas para dentro desse time que ele possa desenvolver mais rápido. Então é algo que assim já tinha isso antes de IA e agora com IA eles estão também tendo uma mudança de paradigma ali. Então eu acho que com esses times menores vai acabar tendo que esse apoio desses times, dessas culturas para que os times menores conseguem entregar mais, também utilizando, além de IA, trazendo essas práticas. Tem um negócio muito legal que eu acho do relatório do Gartner no geral, é que ele posiciona, até voltando um pouquinho na sua pergunta da bolha, se a IA é uma bolha, né? E no final das contas, de todas as nossas respostas, a gente falou que em produtividade já se concretizou, mas talvez em valor de negócio não se concretizou tanto ainda. E eu acho legal um negócio que o Gartner fala aqui, desse relatório de tendências, que ele divide as tendências em 3 grandes grupos. Um que ele chama do arquiteto, que é basicamente assim, as tendências para preparar uma organização a estar pronta para tirar o valor da IA. O segundo, que ele chama de sintetizador, né? Que é como orquestrar as diversas tecnologias para de fato tirar o valor mesmo de funcionalidade de IA. E o terceiro, que ele chama de vanguarda, né? Vanguardista, que é como que eu escalo a IA com segurança, com governança. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que esse item que a gente acabou de falar, né? Que são as plataformas nativas, é o primeiro passo para uma organização começar a inovar com a inteligência artificial, né? É o momento que ela ainda talvez não está olhando para o valor que uma funcionalidade de IA está adicionando, mas ela já está olhando para a eficiência que eu consigo, com inteligência artificial, gerar mais inovação no meu próprio fluxo do meu negócio, né? Então, assim, eu não estou sendo tão disruptiva, né, de gerar novos negócios, gerar novas fontes de renda com IA, mas, ao mesmo tempo, eu estou sendo mais produtivo, o que faz com que eu também tenha a possibilidade de inovar mais, né? Então, acho esse jeito que ele organizou as tendências, eu gostei muito. Enquanto você estava falando, a gente estava conversando aqui antes, eu estava pensando aqui, isso é quase um churrari do que a gente tinha no passado, né? Tipo assim, vamos fazer o básico, agora vamos começar a inventar um pouquinho, agora vamos inovar, né? É exatamente, eu acho que é isso. E aí, enquanto você estava respondendo, 2 coisas que eu fiquei aqui na cabeça. A primeira delas, a gente falou muito das plataformas nativas de IA. O que é a plataforma nativa de IA? Não, são basicamente plataformas que usam de forma nativa, né, que foram criadas com esse intuito para utilizar IA generativa para criar software mais rápido e mais fácil. Isso aí a gente pode colocar várias, né? Como, por exemplo, o próprio Lovable, o próprio Cursor também. É tipo aqueles negócios que a gente tava falando que hoje em dia acho que tá meio em desuso, que é o tal do Vibe Coding. É tipo Vibe Coding, sim. É como... É porque, assim, né? Essas plataformas, elas orbitam, né? Vamos falar assim, 2 extremos. O Vibe Coding é um deles, que é tipo assim, eu criar o meu software totalmente sem entender muito de código e tá ali simplesmente só codando. O próprio Lovable é uma dessas e temos alguns outros exemplos. E eu tenho outro extremo que é, eu tenho já um pouco mais de controle de código, eu preciso às vezes saber um pouco mais de código, como por exemplo o Cursor, mas eu tenho uma série de coisas que me viabilizam fazer o meu vibe coding profissional. Como se fosse assim, a gente até lançou um episódio do Entre Chaves com esse tema, né? Como transformar o vibe coding num viable coding ou numa coisa mais profissional. Mas que aí esse tipo de plataforma como o Cursor, você consegue instrumentar ele com um tanto de coisa para fazer com que o seu vibe coding seja mais assertivo e mais corporativo. Então eu acho que tem esses 2 extremos e todas essas 2, acredito, né? Tanto o Lovable, que tem um público mais de negócio, né? Mais
que não tem tanto background técnico necessariamente, quanto o cursor, que já é do outro extremo, são plataformas nativas de IA. Aí, entrando um pouquinho nesse tema aí que a gente falou, dessas plataformas nativas, outra coisa que a gente vem falando bastante, e aí eu escuto em várias reuniões, quando eu participo de conversas, às vezes, aqui no episódio mesmo, conversando com alguns dos nossos clientes, a gente tem um entendimento de quando a gente deve usar LLMs genéricas, que estão ali no mercado, que a gente só faz as APIs, conecta e pronto. Ou quando a gente deve ir para um modelo mais próprio, né? Então, você pega a LLM, mas transforma ele em algo mais treinado para o seu contexto e tal. Segundo uma das previsões que o Gartner traz nesse relatório, é que até 2028, o Gartner prevê que mais da metade dos modelos de Gen AI usados pelas empresas serão específicas do domínio. Para a gente entender um pouquinho, e aí principalmente eu acho que essa pergunta ela é bem importante para a camada mais executiva que escuta a gente, qual que é um trade-off técnico? Por que eu deveria ir para um LLM genérico e por que eu deveria ir para um domínio próprio? Bom, acredito que a LLM, ela tem um contexto mais criativo, um contexto mais genérico, ela consegue trabalhar em situações mais hipotéticas, mais diversas, digamos assim. Enquanto o Domínio Language Model, a DLM, ou até mesmo em alguns fóruns é utilizado o SLM, que é o Small Language Model, ele é especializado em um domínio ou em uma ação. Seria o nosso modelo ali especialista. Eu acredito que, assim, em questão de trade-off, em tarefas que a gente precisa de ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de suposições, coisas mais não relacionadas a um domínio específico, seria ótimo para a gente estar utilizando, porque conseguimos responder ao usuário em diversos cenários utilizando aquele tipo de modelo. Mas, em alguns modelos específicos, quando a gente está falando de alguns cenários bem específicos, a gente acaba utilizando de outro tipo de LLM. E eu diria que, assim, um dos exemplos, eu acho que até olhando para esse relatório do Gartner, dele falar que a gente vai estar trabalhando mais com LLMs específicas, né? Especialistas, na verdade. O ideal, eu acho que isso está trazendo muito da cultura de multi-agentes, que é a comunicação entre esses agentes estão fazendo com que, peraí, ao invés de eu ter uma LLM genérica, algo grande, que ela pode alucinar, ela pode me dar alguns vieses ali que não quero para aquele modelo, para aquele negócio, e eu utilizar um especialista com orquestrador, acaba que eu consigo ter umas respostas mais precisas, algo mais específico daquela pergunta, daquele cenário. Inclusive, no relatório do Gartner, ele também traz como uma das tendências o multi-agente, né? Então, Fernandinha, entra um pouquinho nesse assunto aí também. Mas antes, né, de falar, eu entro com certeza na parte de multi-agente, mas eu queria complementar um negócio em relação aos modelos, né, a essa especialização dos modelos, porque quando eu li esse negócio, né, das especializações, eu fiquei pensativa, porque assim, hoje, muitas empresas, elas ainda estão num momento em que elas consomem simplesmente, né, modelos públicos de inteligência artificial que são essas generalistas, como o Igor falou. Então, o que isso significa? Eu vou resolver um problema de negócio usando IA generativa, eu vou lá e vou acessar uma API da OpenAI, né, e vou lá fazer no máximo um RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation, ou seja, eu vou no máximo colocar aqui uma estrutura, um banco de dados vetorial com alguns dados meus privados para que essa IA que é generalista, que é pública, consiga responder sobre as coisas minhas, do meu... Ou não alucine demais, né? Alucine menos. Só que ela ainda trabalha com modelos generalistas, como o Igor falou, que são extremamente abertos. Esses modelos generalistas, o que isso quer dizer, né? Que quando eu pergunto para ele como que faz um bolo de cenoura, ele sabe me responder. Quando eu pergunto para ele qual que é o jeito de programar em Java isso aqui, ele também sabe me responder. Então, assim, ele sabe me responder qualquer coisa. Isso faz com que ele seja generalista e mais, né, suscetível à alucinação, porque o contexto dele, o que ele conhece é muita coisa. E quando a gente especializa isso, como o Igor disse, né, a gente consegue criar agentes que são muito mais, que conhecem um contexto muito mais limitado e ao mesmo tempo eles também são muito mais assertivos no que eles conhecem. Mas voltando no meu ponto, que era tipo assim, mas como que as empresas vão fazer isso se hoje elas estão presas a modelos de consumo, né? Que eu vou lá e simplesmente pego uma API da OpenAI que já é generalista. Aí eu vejo uma coisa aqui que o Gartner está falando, que é uma movimentação, talvez, das empresas de começar a trabalhar um pouco mais com treinamento de modelos diferentes pegar o modelo generalista
e usá-lo, mas para treinar, né, ou fazer um fine tuning no modelo, né, treinar uma partezinha ali que é importante com os meus dados, ou pegar um modelo aberto e retreiná-lo com os meus dados. E isso para mim eu acho que é o que ele está defendendo aqui como tendência, que, claro, são tendências aí para os próximos anos, que ainda não vejo com tanta clareza nas empresas atualmente, mas que provavelmente, para que as empresas consigam reduzir custo, ser mais assertivas, reduzir a alucinação e realmente colocar essas IAs em produção com mais segurança, talvez elas tenham que fazer esse movimento. Então, eu achei isso interessante ali, né? E é algo que, no relatório, ele até comenta bem superficial uma parte, que é a questão da performance, da velocidade. Então, quando a gente está falando ali de modelos mais generalistas, ele demora mais para processar esse dado, ele tem um contexto maior. Quando a gente está falando de um modelo especialista, ele tende a dar uma resposta mais rápida e acaba que isso impacta na experiência do usuário. Então, trazer esse tipo de modelo para o usuário nas nossas aplicações é algo que, assim, vou trazer uma experiência melhor para o usuário, vou trazer uma jornada mais fluida para quem estiver utilizando o produto. E entrando no que você perguntou do sistema dos multi-agentes, né, que é outra tendência aí do Gartner, que essa eu acho que a gente já tá meio que vendo, né? A gente aqui na DTI fala muito sobre isso, né, dessa mudança aí da arquitetura monolítica, vamos falar assim, para sistemas multi-agentes e agentes extremamente especialistas, que têm funções muito claras. Aí eu acho que é até um processo que a gente viu também com software, né, tipo assim, quando a gente criou, né, sistemas monolíticos de software, e em algum momento foi criado, né, os microserviços que são muito mais especializados e você consegue escalar eles independentemente, resolver, eles têm funções muito claras, você tem pontos, não é um ponto único de falha, com os sistemas multi-agentes é mais ou menos o mesmo paradigma que eles estão seguindo, né? Em vez de eu ter um agente monolítico, generalista, que conhece de tudo, né, e que tem muitos defeitos, né, nesse sentido de ser mais lento quando eu tenho muitas etapas, ser menos assertivo quando eu tô falando sobre coisas muito especializadas, agora eu tenho um sistema multi-agentes, cada agente com sua própria capacidade, que vai ali tratar de um pedacinho do código, né? De um pedacinho de função, né? Vamos falar assim, de um pedacinho de coisa que ele tem que fazer. Só que isso também, né, como os monolitos também adicionaram no software, gera uma complexidade de orquestração, né? Gera uma complexidade da gente ter que lidar com esses vários agentes, né, para eles continuarem alinhados no mesmo propósito, para eles terem observabilidade bem feita, você conseguir ter algum, né, traceamento do que está acontecendo. Enfim, é também uma grande tendência do Gartner, a gente está falando muito sobre isso, né, e eu acho que é o caminho em que a IA também vai gerar cada vez mais valor, vai ser com isso, mas também existe uma complexidade aí de gestão, né. Essa estratégia, ela ajuda um pouco no primeiro ponto que você trouxe lá de colocar em produção também, justamente porque você vai ter pedaços menores, digamos assim. Você vai ter pedaços menores lidando com problemas muito específicos e mais, né? E eles vão agir também sobre o sistema, né? Então, quando a gente está falando de orquestração de multi-agentes, aí a gente volta até talvez no conceito do que é o agente, né? Um agente, ele não é só algo que visualiza, né? Ou que ele age sobre o seu sistema. Então, quando a gente está falando de sistemas multi-agentes, e ele é autônomo, né? Acho que isso é muito importante. Quando a gente está falando de sistemas multi-agentes, a gente também está falando de agentes que conseguem lidar com pedaços muito específicos, né, daquela função, e eles agem nessa função, né, e há uma orquestração, ou seja, você consegue, no final das contas, interagir com um processo de ponta a ponta, seja ele na complexidade que ele for, né, tipo assim, e isso que destrava também o valor. Imagina que você tem lá o seu ecossistema do seu produto, em que tem vários agentes, né, cada um lidando com uma partezinha, uma funçãozinha dele, e no final das contas, todos eles conversam entre si, e no final das contas você consegue fazer uma função autônoma sem precisar de alguém startando um processo ou algo assim, né? Ainda nesse ponto do genérico e do especialista, na visão de vocês, assim, pros C-levels que tem que tomar alguma decisão para um contexto assim, qual que é o viés que vocês colocariam como mais importante nessa decisão? É porque eu penso muito em segurança, mas eu não sei se esse é o principal. Olha, eu acho que segurança é sim, né? Porque cada um, como ele é especialista em uma coisa, ele consegue talvez isolar os dados que ele precisa,
precisa. Porque eu vou muito, minha cabeça sempre vai muito para esse lado dos dados, sabe? Mas também custo é outro, né? Assim, um SLM, um agente muito específico, como ele pode ter, né, uma infraestrutura menor, ele pode ter, né, assim, então ele pode ser mais barato, também tem isso. Bom, então resumindo, eu acho que a gente pode falar então que seria algo relacionado à governança, porque eu acho que no final do dia, esse vai ser o nível de maturidade da empresa que estiver utilizando. É necessário ter todo um acompanhamento, tanto a observabilidade, a questão da qualidade dos dados que cada um desses agentes estão trabalhando, e eu acho que isso faz com que as empresas precisam ter um nível maior ali de maturidade, quando a gente está falando de governança e uso de IA. Então, eu diria que assim, nessa utilização, um dos trade-offs, sim, seria essa parte de governança, essa parte de maturidade. Assim, no final das contas, é tudo também redução de risco, né? Assim, redução de erro, né? A gente tá falando, né? Um agente menor, que é muito mais especialista, que tem, né, um conjunto menor de dados, seja de treinamento, ou ele tem muito mais guardrails, ele acaba provavelmente cometendo menos erros também, né? E o erro tem custo, né? Então o erro traz riscos. Às vezes tem bastante custo. Né? Mas você me deu o gancho perfeito para ir pro próximo, Fernandinha, que é justamente essa questão da empresa focar nessa proteção que eles precisam dos dados deles. E aí, toda vez que a gente tem algum episódio aqui que eu converso com alguém para poder falar sobre IA ou sobre dados, todo mundo cita a parte de segurança ou cita a parte que às vezes a gente chama de governança como tudo. Porque, de fato, é uma das coisas mais importantes, porque você precisa ter uma estratégia ali para garantir que você tenha mais assertividade, para garantir que o que está sendo desenvolvido está seguindo diretrizes de desenvolvimento, de segurança e tudo isso para proteger a empresa de alguma forma. E aí, uma das previsões que o Gartner traz sobre esse contexto de segurança é que até 2028, mais de 50% das empresas vão usar plataformas de segurança de IA para proteger o que eles chamam de seus investimentos, né? Mas aí são os seus produtos, no fim das contas, é o que está sendo desenvolvido. Aqui a gente fala muito de segurança também, né? Inclusive tem um episódio, a gente já gravou um episódio tem um tempo com o Pedro, o Dantas, né? Que é o nosso head de segurança aqui na TI, que ele fala um pouco sobre isso, então podem ir lá escutar, porque é bem legal. Mas hoje, assim, como que vocês têm visto os times de desenvolvimento, eles incorporando essas habilidades de segurança, que a gente chama lá do DevSecOps, dentro dos processos e das metodologias deles de desenvolvimento? Uma das coisas, acho que até aproveitando, eu comentei anteriormente, mas assim, eu gosto de falar, a qualidade do dado é extremamente importante para o cenário que a gente está utilizando IA. Pensa que se um dado, a gente não tiver uma boa qualidade de dados ali e escalar isso com IA, o desastre a gente vai ter um prejuízo enorme, né? Agora já trazendo para o time de desenvolvimento. Eu acredito que a segurança, independente do uso de IA ou não, ela deveria ser lá no início, a gente trabalhar com ela desde o início do desenvolvimento de software. Aqui no DTI mesmo a gente tem até o costume de trabalhar no refinamento, na hora de a gente estar criando nossas histórias, pensar e ter o viés ali e olhar para esse lado, porque não adianta nada eu entregar uma funcionalidade, eu entregar uma tarefa e lá no meu pipeline isso falhar. Lá no meu pipeline ele fala, opa, a gente tem alguma vulnerabilidade, tem alguma falha de segurança aqui. Então eu tenho que chegar para o cliente e fazer todo o processo novamente de estar corrigindo isso. Então acho que com IA também seria da mesma forma, a gente trazer isso para o início do desenvolvimento com as ferramentas. Eu acho que também é um papel importante do desenvolvedor ele não aceitar o código só porque está sendo feito por IA, que eu acho que ter essa análise crítica, ter essa análise que a gente comentou no início do episódio é bastante importante, porque aí, além das ferramentas posteriormente, né, no nosso pipeline, a gente está garantindo já identificar esses possíveis cenários, possíveis vulnerabilidades no início. Aí eu queria até trazer um exemplo que eu acho que é legal, é que nesse viés de segurança, a gente tem até uma das práticas que é você ter o Red Team e o Blue Team. O Red Team, ele tá basicamente, é um time que ele tá com a responsabilidade de atacar os produtos, atacar ali a sua aplicação. O Blue Team, ele pode ou não saber desse tipo de ataque lá do Red, mas ele é o responsável por tratar isso. Então, pensando no cenário, seria tipo o time vermelho, né? Ele tá ali imitando os hackers, né? E o time azul, ele tá protegendo os hackers. Então, são testes que são feitos ali nas aplicações. Com o uso de IA, a gente já tem cenários usando o Red Team como IA.
como a gente. Então, é algo que, assim, é legal pelo fato que hoje você usando IA generativa, ele pode aumentar o contexto, ele pode ter outros tipos de ataque que o seu time, propriamente dito, não esteja acostumado, não esteja trabalhando. Enquanto isso, o Blue Team já corrigindo essas falhas, identificando esses problemas. Isso é tipo um pen test. Exatamente. Eu acho que um negócio muito importante quando a gente fala de segurança, principalmente com IA, a gente não pode ignorar como que produtos com funcionalidade de IA, eles adicionam capacidades diferentes de produtos de software tradicionais, né? Então, existem uma nova gama de ataques possíveis de serem feitos quando a gente coloca a IA lá no nosso produto, né? E vamos falar assim, da forma mais simples, né? Se eu coloco um chatbot no meu produto, que é uma das formas mais simples aí de IA generativa, né? Em produtos hoje, digitais, eu abro uma porta para diversos ataques que antes não eram possíveis quando a gente fala de software tradicional. E, claro, essas práticas que o Igor falou, que são extremamente importantes, de levar, né, a segurança para a esquerda, né, dar o shift left na segurança, começar, né, a se preocupar com ela no refinamento e todas as práticas aí do DevSecOps, né, de instrumentar o nosso pipeline com ferramentas de segurança, tudo isso é extremamente importante. Mas também eu queria só reforçar aqui que a gente não pode ignorar que produtos de IA, eles têm uma natureza um pouco diferente. E que a gente até tem um episódio no Entre Chaves sobre isso, dos diversos ataques que começam a ser possíveis, né? Até de prompt injection, por exemplo, que era um negócio que não existia antes, né? Eu fazer uma injeção no prompt, né? Tipo assim, eu chegar lá e conseguir atacar o meu produto porque eu mandei um prompt que tem algo escondido, sabe assim, umas coisas mais que antes não eram possíveis. Então, a gente tem que lembrar disso, que produtos que têm funcionalidade de IA não são iguais a produtos de software. Então, a gente tem que ter mesmo um olhar um pouco mais refinado para a segurança quando a gente fala nesses produtos. É engraçado porque, assim, toda vez que a gente tá falando alguma coisa aqui, acaba que o que vem na minha cabeça é que o negócio todo ele é muito cíclico, né? A gente falou lá as 3 formas que o Gartner trazem as tendências. Aí tem o churrari, que é algo que a gente já falava lá atrás. Aí tem o contexto do monolito e dos microserviços. Aí a gente tem as LLMs e tem o multi-agente também, que é uma coisa meio parecida. E aí com segurança, eu acho que teve uma época que a gente preocupou muito com segurança, que a gente entendeu que segurança era uma coisa muito importante, e aí agora com IA a gente vê tipo assim, temos que focar em segurança de novo, porque isso abre novos caminhos para ter ataques, igual você falou, né? Então assim, tudo fica muito cíclico, assim, sabe? Exatamente. Isso é a nossa vida, né, do software. Pois a gente vive mesmo. A gente vive vários ciclos de tecnologia e tudo meio que vai se copiando de alguma forma, né? Mas tem uma outra coisa de segurança que eu acho que foi bem interessante que eles trouxeram aqui no Gartner como tendência também, que eles chamaram de cibersegurança preemptiva, que é um negócio assim, que também é diferente até então, né, do que a gente já viu, e esse é mais, não é aplicada só a produtos que têm funcionalidade de IA, mas ele é aplicado a qualquer produto digital atualmente. Que basicamente o que ele fala, né, que, bom, até então, como que a gente lida com segurança de software, né? A gente normalmente trata de forma reativa ou protetiva, como se fosse assim, eu ou reajo a um ataque, o ataque acontece, eu bloqueio, eu alerto, eu vou lá e, né, de alguma forma, sei lá, desligo o servidor. Isso aí eu tô sendo reativo a um ataque que aconteceu. O outro jeito é o protetivo, que é tipo assim, eu protejo a minha infraestrutura para que o ataque não aconteça. Aí ele traz essa outra tendência, que é o da cibersegurança preemptiva, que é de eu conseguir utilizar IA, tipo uma coisa que o Igor tava falando como dos Red Teams, né, de eu atacar com IA, né, mas basicamente de eu criar formas de agir sobre a minha ameaça antes dela acontecer, né, tipo assim, de eu criar cenários, criar formas de atacar o meu software com IA sem que essa ameaça seja real, como se fosse assim. E isso faz com que a gente consiga não só prever que um ataque, imagina assim, né, colocando isso para a realidade. Eu tenho um agente que fica ali monitorando o meu software. Aí eu tenho um algoritmo de machine learning que consegue detectar se existe uma anomalia no meu software. Aí, nesse caso, na hora que eu detecto essa anomalia, eu tenho um outro agente ou um sistema multi-agente que vai lá e desliga o meu servidor antes do meu ataque acontecer. Porque eu já sei que aquilo ali, aquela anomalia, provavelmente ela precede um ataque. É diferente, é bem evoluído, né? Bem evoluído
diluído do que a gente tá falando, mas tem tudo a ver até com o que o Igor estava falando dos red teams e de utilizar, né, IA para que a gente fique mais seguro. E o Gartner, ele traz um dado até importante que ele fala assim, né, que até 2029, produtos que não tiverem a cibersegurança preemptiva, eles poderão ter sua relevância prejudicada, enfim, não serão tão relevantes mais. 2029 é daqui a pouco, né? 4 anos, né? Tá pertinho. Pertinho. Porque e é um negócio complexo, bem avançado, né? É porque, tipo, você tá monitorando o software, você encontrou a brecha, é quase como se você fizesse um ataque e já bloqueasse o ataque. É como se, né, alguma coisa nesse sentido aí, né? Achar bem interessante. É fazer o ciclo inteiro da segurança, basicamente. E é um ponto importante para os legados, né? Que, assim, em algum momento a gente vai precisar de trabalhar nesses sistemas legados. Então, acredito que, até trazendo o gancho da primeira pergunta, isso vai alimentar ainda mais a questão das aplicações de IA no dia a dia. Então, eu veria algo como se a bolha ainda estivesse ali algo que não estourasse, entendeu? Você diz porque a gente precisa, de fato, modernizar os nossos legados, né, para estar pronto para essa nova era que a gente está entrando, né? Tanto de funcionalidade de IA como de ataques de cibersegurança com IA. E se o nosso legado continuar do jeito que ele tá, ele provavelmente vai ser muito mais suscetível a ataques, né? Tem uma outra tendência, e a gente estava até falando aqui um pouquinho antes de começar, que eu achei muito curiosa, mas ela é bem entendível, assim, no fim das contas, que eles chamam no relatório de geopatriação. Segundo Gartner, até 2030, mais de 75% das empresas europeias e do Oriente Médio geopatriarão suas cargas de trabalhos virtuais. Hoje, esse número, né, esse percentual gira em torno de 5%, que é muito baixo. E aí, como eu disse, com todas essas questões de conflitos territoriais, geopolíticos, que tá tudo muito... A gente vive um mundo muito complexo de entender quais são as fronteiras, é muito fácil de entender o porquê de seguir uma estratégia de geopatriação. Mas aí, a gente hoje fala desse contexto do Cloud First. Vocês acham, pelo que a gente consegue falar, porque eu também não acho que é muita coisa não, porque esse é um conceito meio novo. E também acho que tem muita mais coisa envolvida do que além só de software e tecnologia nisso daqui. Vocês acham que a escolha do provedor, a definição de uma arquitetura de sistema, essa tendência pode impactar de alguma forma como o software é desenvolvido? Ou como ele é pensado? Eu acredito que, assim, a questão do Cloud First não vai morrer. Acho que é algo... Até a gente comentou no episódio do Entre Chaves sobre FinOps, até o convidado citou a questão de você voltar para o on-premise por causa de custo. Eu acho que isso também não seria uma forma de a gente voltar para o on-premise, para o nosso data center local, porque nós já vimos as vantagens da utilização de cloud, da escalabilidade, enfim. O que eu acho é que no momento da arquitetura, no momento do desenho dessas aplicações, desse produto, a gente vai olhar com um viés um pouquinho mais apurado ali sobre essas regiões, sobre como que está sendo feita essa hospedagem. Que até então, quando a gente está falando de cloud, a gente só olhava para o lado regulamentatório. Então, poxa, eu tenho uma lei que me obriga a ter os dados no país de origem. Eu tenho uma lei que eu preciso comprovar que esses dados estejam aqui. Então, eu acho que hoje, devido a essa instabilidade que nós temos hoje no mundo em si, né, como você comentou, e a quantidade de dados que nós estamos gerando com o uso de IA. Então, acho que o relatório do Gartner trouxe foi esse viés, esse olhar um pouco mais apurado no problema do vazamento, no problema talvez, ou até mesmo no bloqueio desses dados devido a alguma instabilidade política, alguma instabilidade ali de uma região ou até mesmo de um país como um todo. É porque no final das contas, acho que tudo tem a ver com a proteção do dado, né? Tem até um outro item que o Gartner traz como tendência também, que é a computação confidencial, que eu acho que tem um pouco a ver com essa parte da geopatriação, que é de utilização de ambientes de execução confiáveis para proteger o dado enquanto ele está sendo processado, que eu acho que tem um pouco a ver justamente porque também tem a ver com como a gente vai proteger o nosso dado para ele não ser atacado, ou para ele não ficar disponível, né? Ou para ele não ser vazado ou ficar refém, né? No final das contas, eu acho que é isso. Quando ele fala dessa computação confidencial, hoje a gente também tem algumas formas de proteger o nosso dado, né? A gente protege ele quando ele está armazenado, com criptografias, por exemplo, quando ele está em trânsito, com a parte de redes e criptografia também, mas a gente não protege ele quando ele está sendo processado por IA, por exemplo. E aí, quando eu li esse item, eu também pensei, poxa, mas e aí? Vai ser a morte da nuvem?
E agora? Porque, no final das contas, quando você está processando o dado dentro da nuvem, o provedor da nuvem tem acesso ao seu dado. Então, pode acontecer o vazamento, pode acontecer o ataque, pode acontecer, né, que pode acontecer essas coisas até que a geopatriação fala também. Só que aí eles trazem aqui uma outra coisa, né, que é, nesse caso, ou também vai para o on-premise, para ambientes em que eu tenho total controle, ou as próprias nuvens também já estão desenvolvendo outras abordagens que eles chamam aqui de zonas seguras, né, de ambientes de execução confiável, que são como se fossem cofres em que nem o próprio provedor consegue acessar o meu dado. Então são formas, né, que eles estão vendo e que a própria Azure já tem, né, a AWS, o Google, todos eles já estão investindo nesse tipo de coisa, justamente para que o dado, mesmo na nuvem, continue confiável, né? Então, eu tô querendo dizer assim, que são várias tendências que tratam desse mesmo problema do vazamento do dado, né? De fato, meu dado ficar comprometido, né? De alguma forma. No fim, parece que tudo converge para isso, né? E aí, agora, pra gente chegar aqui no finzinho, a gente sempre tem dica no fim, né? E eu queria perguntar para vocês, eu sei que na Entre Chaves a gente fala muito do papel mais técnico do desenvolvedor, mas aqui a gente fala muito do papel mais executivo de gestão. Qual que é o conselho para vocês desse time de gestão para eles se prepararem para esse futuro que sempre parece meio incerto? Eu vou falar a minha então para começar, que eu acho que tem muito a ver com esses 3 pilares aí que o Gartner trouxe, que eu não lembro o nome. Quais são os 3? O arquiteto, o sintetizador e o vanguardista. Porque eu acho que isso se trata um pouco da maturidade da empresa sobre a utilização de IA, e isso vale para qualquer coisa, no fim das contas. E aí, às vezes, o que me parece é que tem muita empresa que tá ali no arquiteto, mas já quer ir lá para a vanguarda, sabe? Ou que demora demais no arquiteto para poder evoluir para o outro lugar e tal. E isso vem muito das conversas que eu tenho aqui no podcast, que a gente tem interno aqui com os nossos clientes e tal. Eu acho que o principal ponto é cada gestor, cada C-level conseguir entender de fato onde que ele tá ali nesse contexto, para entender onde que ele precisa investir, para qual que é o plano de ação para avançar nesse fluxo, sabe? Então, assim, para mim, esse é o principal ponto, assim, saber de fato onde você tá para saber quais são os planos para avançar. E se de fato, às vezes, você vai avançar, às vezes você não vai ficar ali no arquiteto, e para o seu contexto, estar no arquiteto já é muito positivo, você já vai conseguir extrair muito valor para o negócio e para a tecnologia também, sabe? Eu concordo com você, né? Que quando ele fala, né, desses 3 tipos ou desses 3 arquétipos, né, ou enfim, no final das contas ele está justamente dividindo onde estamos, como você falou, da maturidade, né? Então, empresas que ainda, elas precisam primeiro se preocupar com a fundação, e aí ele fala de plataformas nativas, ele fala desse negócio de ambientes confidenciais, ele fala de plataformas nativas, ele fala de supercomputação, que a gente não mencionou aqui, mas também vale super a pena ler, né? Ele fala da computação confidencial, que no final das contas são práticas para que a empresa construa a sua fundação bem feita, né? E quando ele fala do sintetista ali, né, o sintetizador, ou enfim, aí ele está falando de como gerar valor, de fato, com inteligência artificial. E aí ele fala dos sistemas multiagentes, ele fala, né, dos modelos de linguagem específicos, ele fala de IA física, que foi outra também que a gente não mencionou aqui, mas são formas da gente gerar valor com inteligência artificial. E por último, ele fala de como escalar a IA, né? Como, de fato, conseguir não só em um produto, mas em vários produtos e no seu ecossistema no geral. E aí ele fala, né, de proveniência digital, que a gente também não falou, mas que, enfim, também é super interessante, das plataformas de segurança da geopatriação. Mas no final das contas, eu acho, e uma coisa muito que a gente fala aqui na DTI também, é que a gente tem que ter muita clareza onde estamos, mas também a gente não pode ficar paralisado aonde estamos. Que é assim, então agora já que eu tô na fundação, eu vou criar toda a minha fundação e eu, né, e nunca vou mover, que foi até alguma coisa que você falou. Então é conseguir fazer esse equilíbrio entre, não, eu vou conseguir gerando um valor aqui, porque afinal eu também preciso, né, ter o buy-in da organização daquilo ali, né, então eu preciso alimentar os tigres, eu preciso ir gerando valor, ao mesmo tempo que eu tô criando uma fundação, né, ao mesmo tempo que de alguma forma eu já tô paralelizando e conseguindo escalar algumas soluções. Então, acho que tem tudo isso, né, para a camada executiva ficar sempre de olho. E uma coisa também, uma última coisa que o Gartner fala
quase que, né, acho que em todas as tendências que ele fala. E ele fala cada hora de um jeito, mas que no final das contas, posso resumir aqui, escolha um lugar piloto para a tendência que você quer testar. Escolha um lugar piloto, né? Identifique, monitore, treine as pessoas e vai escalando aos poucos. Transformação digital, né? Ou seja, né, nada muito novo sob o sol, né? É o ciclo lá, né? Faça o ciclo com o que você acha que deveria priorizar, né, de todas essas tendências e vá testando, vá, né, criando as condições, né, vá treinando. E por aí vai. E acho que além desse material do Gartner, que acho que esse relatório foi bem interessante, né? Citou bastante itens, inclusive alguns a gente nem conseguiu falar um pouco mais sobre aqui. Eu também acho que seria um bom indicativo seria o AI State Report, que eu acho que é onde que vai citar as tendências também de mercado, além de ter esses exemplos de maturidade, de ter o que o mercado tem convergido. Eu acho que isso é também bastante importante para saber como que os concorrentes, como os outros, outra indústria, né, outros setores estão trabalhando e trazendo esse uso de IA, já que a gente falou ali de tendências e acabamos pelo relatório do Gartner, é algo muito voltado a IA, né? Então já é um momento mesmo. Obrigado, vocês dois, conversando comigo um pouquinho. Eu gosto bastante desses crossover que a gente faz, porque meu perfil não é um perfil técnico, então eu acho que eu aprendo bastante quando eu converso um pouco aqui com vocês. E eu acho que para a camada que escuta a gente, né, de mais gestão, eu acho que essa conversa também acaba sendo muito importante, porque participa muito das decisões que eles precisam tomar no dia a dia. Então, obrigado pela participação. Foi ótimo, Obrigado. Muito obrigada. E aí, assim, a gente falou só de algumas das tendências aqui, a gente entrou mais um pouco. O relatório, ele tem 10 tendências, então a dica que a gente vai deixar aqui hoje e que vai estar no link do nosso episódio, é o relatório do Gartner, e a gente vai colocar também o AI State Report lá para que vocês consigam consultar e ver. Para quem escutou a gente até aqui, avalia lá na plataforma preferida, dá para deixar o comentário no Spotify para conversar um pouquinho com a gente aqui, e a gente tem o nosso perfil no LinkedIn, tem o nosso canal público no WhatsApp e temos também a newsletter mensal. Até o próximo episódio, valeu!